Fala, torcedor vascaíno! Fala, minha galera do Comentaléu, saudações vascaínas, mais um vídeo do nosso canal entrando no ar, mais um Notícias do Vasco para deixar você muito bem informado sobre tudo que envolve nosso querido e amado Vasco da Gama. E olha, nesse vídeo nós vamos trazer a escalação que o Zé Ricardo deve mandar a campo contra a equipe do Fluminense. A gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo, vamos trazer as possíveis escalações. O Vasco deve ter duas novidades entre os relacionados. Vamos falar também sobre Yuri e Vitinho, situação dos dois jogadores. Vamos falar sobre o dinheiro da 777 Partners. Vamos falar sobre isso e, obviamente, sobre o possível reencontro de Germancano com o Vasco da Gama. E a gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo. Então vai subir a vinheta e depois da vinheta vai ter muita informação do nosso querido e amado Vasco da Gama. Sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentaléu, salve você que me acompanha no nosso vídeo, muito obrigado, seja sempre bem-vindo, você que curte, compartilha, que se inscreveu no nosso canal, que deixa seu comentário aqui embaixo, muito obrigado, viu? Vocês são o principal combustível, são camisa 10 para que este canal esteja no ar. E para você que está chegando pela primeira vez, o YouTube te recomendou, um amigo mandou esse vídeo para você, você procurou, pesquisou e achou o nosso vídeo, seja muito bem-vindo ao nosso Comentário Vascaíno. Aqui a gente fala de Vasco todos os dias, a gente traz análises, trazemos também todas as informações envolvendo o Vasco, trazemos as notícias, trazemos live, enfim, aqui é o lugar do torcedor vascaíno, será um prazer tê-lo como nosso inscrito, então dá essa moral pra gente aí, que eu ficarei muito, muito grato. Olha, antes de falar de Vasco e Fluminense, a gente vai falar de transmissão também, que vocês querem saber, eu sei que todas as vezes vocês perguntam sobre escalação e muito mais. Vamos iniciar falando sobre valores. Olha, a gente já tinha uma confirmação hoje, o Zé Cabulhões também confirmou, por meio de da Vasco TV, o dinheiro dos 70 milhões, a 777 Partners já fez a transferência. Agora, por ser uma transferência internacional e um valor muito alto, esse valor precisa passar pelo Banco Central, o Vasco precisa homologar como um empréstimo, então falta isso. Como tem um feriado, apesar de não ter carnaval em muitos lugares, o feriado permanece durante essa semana, o Vasco pode receber até na outra sexta-feira, se depender dos trâmites legais aí para esta situação do dinheiro. Mas o dinheiro já foi depositado pela 777 Partners e o Vasco espera nesse momento para regularizar a situação de salários, fornecedores e outras situações. Sobre reforços, eu vi muita gente falando hoje, muita gente me perguntando. Sim, o Vasco tem recebido ainda mais nomes do que vinha recebendo, ainda mais oferecimentos do que vinha recebendo anteriormente com a questão da SAF, bombou geral, muita gente sabendo, muita gente agora abrindo os holofotes para o Vasco. E, obviamente, o Vasco vai manter o seu planejamento, como eu falei no vídeo mais cedo, e vai, neste momento, analisar quais os melhores nomes para o Vasco da Gama. Nomes que já foram especulados no Vasco podem sim estar no Vasco. Então, a gente vai ficar de olho aí até o momento. Nenhum nome divulgado, mas o que a gente sabe é que o Vasco está estudando o mercado sim e tem recebido diversos oferecimentos para fechar o seu time para a Série B de 2022. Mas vamos falar de clássico Vasco e Fluminense, um clássico que o Vasco não vence há 5 jogos, desde 2019, com aquele gol de Castanho e gol também do Bruno César, o Vasco não vence a equipe do Fluminense. O Vasco vem para uma partida onde já está classificado, uma vitória do Vasco aliada a um empate ou derrota de Flamengo e Botafogo nos seus respectivos jogos pode levar o Vasco à liderança. O Fluminense tem 21 pontos, o Vasco ganhando o Fluminense passa ele também, independente da situação, porque o Vasco iria a 22 pontos. E é o seguinte, é um clássico muito importante para o Vasco. O Vasco pode ganhar o seu primeiro clássico. Tem também a mística, né? Germancano. Pela primeira vez o Vasco vai enfrentar o Germancano. Ainda não é certo se o jogador vai ser titular ou não. A gente sabe que o Abel vai mandar um time misto para enfrentar o Vasco. Mas o Vasco quer muito ganhar esse jogo. E o Germancano deve encontrar novamente a torcida do Vasco, que promete cantorias para ele. Eu acho que não vai ser bem recebido. A gente vai ficar de olho nisso aí. É o primeiro jogo e ele disse que está muito empolgado para rever a torcida do Vasco, mas nesse momento como adversário. O Germancano, que recebeu muito carinho durante os seus 2 anos no Vasco da Gama, enfrenta o Vasco esse ano. Mas como é que vai o Vasco? Como joga esse time do Vasco? Primeiramente, o Vasco vai ter 2 novidades nos relacionados. Luiz Henrique
e Quinteiro, pela primeira vez serão relacionados por Zé Ricardo para este jogo. Não serão titular ainda, porque o time titular do Vasco será aquele que vem jogando aí a maioria dos jogos da temporada e desde o jogo contra a Portuguesa não vem sendo utilizado. Que é o seguinte: Thiago Rodrigues no gol, o Everton, Ulisses e Anderson Conceição na zaga, Edmar na lateral esquerda. Aí no meio de campo o Vasco deve ter Matheus Barbosa, Juninho, Nenê, Nazário, Peck e Raniel. Para quem pergunta sobre Yuri e Vitinho, os dois jogadores ainda não estão aptos, não devem ser relacionados para esse jogo contra a equipe do Fluminense. Há uma expectativa de que Vitinho seja relacionado para o jogo contra a equipe da Ferroviária. Yuri voltou, ainda está tendo todo o processo, começou agora nessa questão de processo de campo, mas ainda é muito pouco provável que ele vá até para o jogo da Ferroviária. O Vasco vai aguardar para ver. Vitinho tem grandes chances, mas para o jogo contra a equipe do Fluminense, nenhum dos dois devem estar. Nenê vai enfrentar a sua ex-equipe, a equipe que estava antes do Vasco, e pode fazer a lei do ex pelo Vasco da Gama, volta ao time titular. Sobre a transmissão do jogo, esse jogo terá transmissão exclusiva de alguns canais. A gente não vai ter transmissão nem da Record, nem aqui no próprio YouTube. As transmissões do jogo serão pelos seguintes canais: o Vasco TV, o pay-per-view do Vasco, né? Não é a Vasco TV que tem aqui no YouTube. O pay-per-view do Carioca, que você pode assinar na sua operadora de TV. Também terá transmissão pelo OneFootball e pelo Eleven Sports, que você comprando lá o jogo avulso ou também o pacote, você pode assistir esse jogo. O jogo será às 17 horas no estádio do Engenhão. Lembrando que o Maracanã só deve estar disponível novamente para os jogos da semifinal. Havia uma expectativa que Vasco e Flamengo jogassem lá, mas não vai poder. O jogo da semifinal deve marcar a volta do Maracanã, que trocou o gramado para uma grama híbrida, e com isso o Vasco nesse momento também joga no Engenhão contra a equipe do Fluminense. O Vasco busca uma grande vitória, a primeira grande vitória dentro do Campeonato Carioca contra um grande adversário. O Vasco ainda não ganhou o clássico, o primeiro clássico que o Vasco jogou perdeu contra o Botafogo e quer nesse momento se recuperar na questão dos clássicos. A torcida tem muita esperança nesses jogos, e o próprio Zé Ricardo já falou que jogos como Flamengo, Fluminense e o próprio jogo contra a Ferroviária são divisores de água, mas não serão jogos que vão definir qual a situação do Vasco durante toda a temporada. Eu agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo. Muito obrigado. A gente vai estar amanhã ao vivo aqui, a partir das 3h50, 15h50 a gente vai estar ao vivo. Vamos trazer as escalações, vamos bater aquele papo com vocês no pré-jogo. Pós-jogo também a gente vai estar junto, com fé em Deus, com uma vitória do Vascão, e vamos acompanhar qual será aí o resultado desse jogo. Lembrando, o Vasco já está classificado, o Vasco nesse momento só depende de definir qual será a sua posição neste Campeonato Carioca, qual vai ser a posição. Lembrando que o primeiro enfrenta o quarto e o segundo enfrenta o terceiro. O campeão, quem se sagrar na primeira colocação, é campeão da Taça Guanabara e tem aí a vantagem de jogar todos os jogos aí por vantagem, né, de 2 resultados iguais, e também definir com o mando de campo para quem é o campeão. Então, aquele abraço para vocês, agradeço a tudo para quem chegou até esse momento do vídeo, compartilha muito, se inscreve, deixa seu comentário aqui o que você achou dessa possível escalação do Vasco para enfrentar o Fluminense e, obviamente, seu palpite para o jogo. Aquele abraço, saudações vascaínas e até o próximo vídeo.